né? Para que nós possamos ter depois o nosso registro. Na nossa última aula, nós não terminamos o capítulo 2, tá? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês, para que nós possamos dar sequência na nossa aula passada. Eu quero terminar isso hoje, e aí fica mais fácil. Cadê aqui? Onde coloca aqui, meu Deus? A gente vê quando apanha dessas máquinas, não tem jeito. Bom, tá aí. Vocês estão vendo aí o universo em mutação. Vou passar rapidamente os slides primeiros que nós fizemos na última aula, para a gente recuperar um pouco das ideias que nós tínhamos visto na aula passada. Nós vimos, por exemplo, não quer. Aí. Nós vimos aí que o desenvolvimento do sistema nervoso inicia na fase embrionária, através das células troncos, que se locomovem e formam, então, os neurônios, tanto do cérebro como todo o corpo, todo o sistema nervoso. Vimos também que há um processo de seleção natural dos neurônios que não atendem às suas funções são eliminados pelo próprio organismo, tá? Então, nascem milhões. Aí nós vimos essa imagem, que é o desenvolvimento do feto de 25 dias até o 9º mês, como é que o cérebro é formado nesse período. É bem interessante como é que a massa cerebral ela vai sendo composta nos 9 meses. Quando nasce, o cérebro já está perfeito, faltando apenas desenvolver as habilidades do cérebro, né? Ele já está formado, porém, ele tem que aumentar a sua produção neural para fazer o que tem que ser feito, né? Então, erros ocorridos na fase embrionária podem dar origem a determinados distúrbios. Nós falamos um pouco disso, daí a importância do pré-natal, a alimentação da mãe, a não exposição a droga e álcool e a medicamentos. É interessante aqui nesse caso uma discussão que veio à tona. Então, isso está fugindo um pouco do script, mas eu acho que é importante a gente abordar. Essa semana nós fomos pegos aí no Brasil com uma discussão sobre aquele aborto daquela menina de 10 anos que se engravidou, né? Foi estuprada pelo tio. E aí vem uma discussão ética sobre essa questão. Deixando a questão ética não de lado, mas por uma segunda discussão, é interessante, do ponto de vista neural, podemos dizer que a criança que vai ser mãe, no caso a menina estava grávida, ela mesmo ainda não estava em seu pleno desenvolvimento neural. E ela já ia gerar uma criança em desenvolvimento neural. Observe que isso poderia provocar naquela criança, né? Então, é muito interessante a gente pegar um fato deste para a gente perceber qual seria o potencial defasagem ou dificuldade que essa criança teria em ser mãe agora, né? Então, é uma discussão que vai para além da ética, né? Vai das condições mínimas de sobrevivência, tanto do feto quanto da própria mãe, que é muito nova, que ainda não atingiu o seu desenvolvimento intelectual, neural, pleno, que isso vai até a adolescência, né? É isso que é importante também, entrar numa discussão, num ponto de vista, olhar esse aspecto. Isso valeria a pena um debate, inclusive, com um neurologista sobre esse assunto. Seria bem interessante, né? Bom, aí nós vimos que o desenvolvimento neural, então, se dá ao longo de toda a vida, até mesmo durante a velhice. Essa ideia de que o velho, os neurônios vão morrendo e a pessoa vai perdendo a capacidade, que não aprende mais, isso é um mito. Hoje sabemos que, embora tenha dificuldades, mesmo na velhice, nós somos capazes de aprender. Talvez não com toda a velocidade que tem o jovem, né, a criança, mas nós temos capacidade de aprender sempre, né? Podemos aprender a vida inteira. Isso por quê? Porque mesmo na velhice, os neurônios se renovam, há uma recomposição neural, isso é importante, né? Mas nem todos os sistemas neurais nascem prontos, então sempre estamos em evolução, ok? Isso vimos na aula passada. Nós paramos justamente nesse slide aqui, que é a multiplicação de neurônios dentro do cérebro da criança. E o quanto que é importante
a experiência, o experimentar o mundo para que ele possa desenvolver os seus neurônios. Então, veja bem, no nascimento, a primeira chapa aqui, que nós temos aqui de imagem, né? Essa primeira chapa aqui, ó, observa a quantidade de neurônio, né, no nascimento, e depois, 2 anos depois, olha a quantidade de neurônios que foram desenvolvidos dentro de uma pequena parte do cérebro, né? Então, isso é importante observar como é que isso se desenvolve ao longo da vida humana. E vimos que o sistema nervoso ele é extremamente plástico. Plástico no sentido de ele fazer conexões, de ele se rearranjar, se reorganizar e até mesmo de expandir, de crescer. Plástico nesse sentido, plasticidade. E o trabalho que vocês vão fazer de APS é sobre isso, sobre a plasticidade, a capacidade que o cérebro tem de readaptar-se, como os neurônios dentro no sistema nervoso conseguem fazer novas sinapses, novas conexões, buscando novas saídas para problemas que ele tem que enfrentar. Então, nos primeiros anos de vida, então, ele é muito plástico, né? Com o tempo, ele vai perdendo esta capacidade tão grande, mas ele continua em seu processo de plasticidade, né? Isso explica porque na infância e na adolescência é a melhor fase para a aprendizagem escolar, porque essa capacidade de fazer sinapse é muito grande e é um momento excelente para ele aprender, né? Então, quanto mais cedo, então, você ir para levar a criança para a escola, mais exposto a estímulo ele estará e ele fará novas sinapses. Então, é importante isso, né? Então, o estímulo tem uma importância fora de série. Embora na fase adulta e na velhice a plasticidade seja reduzida, já se sabe que, mesmo assim, ainda permanece a capacidade de aprender. Então, vocês nunca estarão plenamente velhos para aprender. É claro que nós temos, por exemplo, quando você para de estudar um longo tempo, quando você volta a estudar, demora um pouco você se acostumar com o ritmo, com as leituras, com a capacidade de absorção. Isso é natural, né? Porque você perdeu aquela prática, aquela experiência de aprendizado em unidade escolar, até que você volte. Isso demora, mas você consegue fazer essa recuperação. Demora o quê? Demora 1 mês, 2 meses, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende muito da sua capacidade de atenção, de busca, digamos assim, de boa vontade em querer fazer. Você também força o seu cérebro a fazer isso, tá? Então, você sempre terá a capacidade de aprender. A plasticidade é uma das habilidades principais do sistema nervoso central e é essencial para a aprendizagem. Então, para começar, nós vamos trabalhar com neurociência aqui visando a educação, visando o ensino e a aprendizagem. Então, nós temos que levar em consideração que a criança está nesse processo de aumento de plasticidade cerebral. Então, se está havendo novas sinapses, novas capacidades de mudança, é possível, temos que entender que isso é um processo próprio da criança. E que, às vezes, com o estímulo correto, uma criança que vem dando problemas na fase escolar, com um certo estímulo correto, é possível que ela saia de uma situação e vá para um outro patamar, num nível muito mais elevado, em pouquíssimo tempo. Então, nós temos que confiar, acreditar na possibilidade de mudança de qualquer aluno nosso. Não existe, e aí eu vou dizer claramente, e nós temos que varrer isso do nosso vocabulário, não existe criança burra, né? Esse termo burra é muito usado, às vezes, como uma forma de bullying. Não existe criança burra. Existem crianças que têm algumas dificuldades de reter informações, de aprendizagem, mas tem outras habilidades que você pode utilizar dessas habilidades para que ela desenvolva a sua aprendizagem.
Então, é importante acreditar nesta plasticidade. Você promover coisas para que os neurônios façam outras conexões para atingir aquele objetivo que você pretende, que é a aprendizagem cognitiva da criança. Nós vamos falar hoje sobre cognição. Isso é importantíssimo nesse processo de aprendizagem, né? Bom, o treino e a aprendizagem podem levar à criação de novas sinapses e à facilitação do fluxo de informação dentro de um circuito nervoso. É o caso do pianista, que diariamente se torna mais exímio porque o treinamento constante promove alterações nos seus circuitos motores e cognitivos, permitindo maior controle e expressão na sua execução musical. Então, não é simplesmente a execução mecânica, mas é uma execução que vai expressar equilíbrio, que vai expressar sentimento. O jeito dele executar a sua música vai tornando cada vez melhor, porque ele vai criando sinapses e vai criando mecanismos para a expressão musical, né? Por outro lado, o desuso ou uma doença pode fazer com que as ligações sejam desfeitas, empobrecendo a comunicação dos circuitos atingidos. Isso está na página 36. Eu copiei o texto na íntegra e coloquei aqui. Por quê? Para lembrar vocês daquela linguagem comum, tem muito tempo que eu parei de estudar, não consigo mais aprender. Você passa a acreditar que não consegue mais aprender. Por quê? Porque você está com as suas habilidades, com as suas sinapses em desuso. E se você está em desuso, isso vai empobrecer a comunicação dos circuitos dentro dos neurônios. Então, é preciso reativar. Por isso que é preciso que você, se você quer voltar a estudar, você comece a ler novamente, comece a buscar, a se interessar por certas coisas que você precisa para aprender, para fazer um curso, e a partir daí desenvolver isso. Então, vejam que essa parte do texto é importante, e ela é importante para nós, professores. Por quê? Nós temos que perceber que, por exemplo, matemática, algumas coisas da matemática, você só aprende fazendo. Não se trata de memorização, de decoreba. Trata-se de treino, né? As 4 operações fundamentais para a criança, ela tem que treinar. É isso que vai fortalecer as sinapses. Isso é muito importante no processo de aprendizagem. Então, é repetir, repetir, repetir. A repetição, ela é fundamental para desenvolver sinapses, para fortalecer sinapses. Por isso, gente, que no curso de idiomas, por exemplo, a lição é baseada no repetir. Não é para você decorar, é para você estabelecer novas conexões. Então, isso é que é importante você saber. E isso, para nós, professores, é algo caro no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Bom, e vamos agora para o nosso último slide desta aula, se não me engano é o último mesmo. A aprendizagem é consequência de uma facilitação da passagem de informação ao longo das sinapses. Aí eu pergunto, então, por exemplo, como o cérebro aprende? O cérebro aprende fazendo sinapses, mas essas sinapses elas têm que ser consolidadas. Tem. Como é que você faz isso? Através do reforço, da repetição, do treino. É isso do estímulo da atenção. Nós vamos ver isso na aula de hoje ainda. Então, a aprendizagem é consequência desta facilitação da passagem de informação. E você facilita essa informação dando à criança o estímulo necessário, né? Então, há mecanismos bioquímicos que entram em ação, fazendo com que os neurotransmissores sejam liberados em maior quantidade e tenham ação mais eficiente na membrana pós-sináptica, né? Então, é importante isso. Agora, do ponto de vista neurobiológico,
a aprendizagem se traduz pela formação de consolidação das ligações. Por isso a importância do treino. Porque quando você treina, você consolida. É por isso que o pianista, ao treinar tanto, ele toca sem olhar para o teclado. O violonista é a mesma coisa. Quem anda de bicicleta, por exemplo, aprende e nunca mais esquece. Né? Porque você, na prática, na repetição, você vai consolidando ligações. E no caso da bicicleta, por exemplo, que é a questão da motora fina, quem controla isso não é o processamento cerebral, é o cerebelo que vai pôr isso no automático, é no piloto automático nosso. Né? Então, a aprendizagem é um fenômeno individual e privado e vai obedecer circunstâncias históricas de cada um de nós. Detalhe importantíssimo, gente: cada um de nós aprende de um jeito. Tem o seu jeito próprio de aprender. Então, é preciso que você, inclusive, comece a perceber quais são os elementos que facilitam o seu aprendizado. Eu, por exemplo, não consigo estudar se eu não tiver algo para rabiscar. Eu tenho que rabiscar. Eu tenho necessidade de fazer esquemas. Eu tenho dificuldades, por exemplo, de ler um texto para aprender mesmo em voz baixa. Eu tenho que ler tudo em voz alta. Aqui em casa eu leio tudo em voz alta. Então, por quê? Porque é isso que eu sou muito auditivo, eu preciso me ouvir. Então, é preciso você aprender a aprender. Inclusive, esse é um dos grandes dilemas da educação hoje. Como você aprende? Então, isso é um fenômeno pessoal, privado. É você que tem que descobrir. Eu posso, como professor, dar certos estímulos, fazer certos gatilhos, fazer comparações, dar exemplos, mas o processo de aprendizagem é pessoal. E é interessante, tão interessante isso, porque às vezes eu falo com vocês, alunos, de um jeito e você não consegue entender. Aí um colega do lado que entendeu, ele vai converter, ele vai usar até quase as mesmas palavras e você vai entender a explicação do colega e não do professor. Por quê? Porque cada um de nós tem um jeito próprio de absorver informação. Né? É isso que é importante a gente saber dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, esse aí terminou o slide da aula passada. Né? Eu vou agora voltar, né? Vou fechar essa tela e vou voltar agora a compartilhar a tela com vocês do slide da aula da quinta e sexta aula, que eu já estou com ele pronto aqui e já, inclusive, mandei para os grupos de vocês. Já está lá nos grupos de vocês, do WhatsApp, e vou, depois da aula, postar lá na sala de aula do Google. Tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui a apresentação e vou partilhar com vocês. Nesse caso, nesse slide agora, vocês vão ver que o texto, eu achei o texto muito, mas muito criativo, né? Neurociência e Educação, a lanterna na janela. É o capítulo 3 do livro que nós estamos adotando como base. É muito interessante essa figura de linguagem, a lanterna na janela. Por quê? Porque o autor vai trabalhar agora com a atenção. O que é a atenção? Qual a importância da atenção no processo de aprendizagem? E aí nós vamos falar, inclusive, de um dos distúrbios que nós lidamos muito na sala de aula, que é o déficit de atenção, que é o TDAH. Então, isso é importantíssimo para nós no processo de educação. Como acontece o processo de atenção? O que me faz com que eu tenha atenção a determinados temas e assuntos e não tenha em outros? Por que eu tenho, por exemplo, dificuldade de ficar muito tempo vendo ou ouvindo determinados tipos de assunto? Por que eu não consigo ficar quieto, né,
dentro dessa dinâmica de atenção. E como é que a atenção, a deficiência da atenção, ou o déficit de atenção, atinge ou afeta os aspectos comportamentais da criança? Geralmente é uma criança bagunceira, geralmente é uma criança rebelde, geralmente é uma criança inquieta, né? Por que isso acontece? É lógico que eu não vou dar todas as respostas aqui nesse texto de hoje, claro que não, mas vou apontar aqui no texto de hoje algumas possibilidades de compreensão dessa atenção. Quem já leu o texto, né, do capítulo 3, sabe do que eu estou falando já. Mas quem não leu, vai ouvir agora e depois, por favor, leia o texto. Ao ler o texto, você vai compreender melhor isso que nós estamos falando. Então, o título do capítulo é A Lanterna na Janela. É uma figura de linguagem muito interessante para falar sobre essa habilidade que o cérebro tem, né, que é a atenção. E é com a atenção que nós vamos trabalhar hoje, a partir de agora, desse momento. Não dando para te ouvir. Oi? Não está me ouvindo? Quem falou aí? Não está me ouvindo? Vocês estão vendo minha tela, gente? Estamos. Tá me ouvindo bem? Sim. Então tá. Sim. Então tá bom. Então deixa eu continuar. Então, a atenção e suas implicações na aprendizagem. Então, olha só, o nosso foco não é formar neurocientistas aqui. O nosso foco é formar pedagogos, professores, focado na aprendizagem. Não é no ensino, tá, gente? É na aprendizagem. Porque a finalidade do ensino é a aprendizagem. Então, como é que se dá, o quanto que a atenção pode atingir e facilitar ou dificultar a aprendizagem? A atenção nos torna capazes de focalizar em cada momento determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for dispensável. Então, existem algumas pessoas que conseguem chegar no ambiente e perceber, ver coisas que outros não conseguem ver. Por que algumas coisas num ambiente te chamam atenção e outros não te chamam atenção? Por que para você algumas coisas são dispensáveis e para outros não? É interessante porque o nosso cérebro faz a seleção das informações que chegam para ele automaticamente e foca para você o que precisa ser processado e o que não precisa de processamento. Só que para algumas pessoas, aquilo que para mim não precisa ser processado, para outra pessoa precisa. É isso que difere um adolescente, do jeito que ele percebe o mundo. Oi. Oi? Alguma pergunta aí, gente? Deu interferência? Não sei se é pergunta, se não é. Parece que a Diva disse que não está te ouvindo. Aí pode ser a internet dela, né? Todo mundo tá me ouvindo e dela não está, então é a internet dela, não tem como fazer. Eu estou bem próximo do microfone, né? Os outros estão me ouvindo bem? Eu estou, né, particularmente. Pois é. Eu também estou ouvindo bem. Até que eu estou com medo de estar gritando muito, porque eu falo muito alto. Eu também. Bom, então, me desculpe tranquilo. então aí, mas eu não estou conseguindo, não tem o que fazer aqui para melhorar a minha comunicação com vocês, aí quem está me ouvindo. Deve ser Mas a internet dela não está muito boa também, não, porque já não está conseguindo ouvir ela direito. Então, a atenção nossa, então, observe então que esse aspecto da atenção, ela também é individual. Por isso que a aprendizagem é privada e individual. Porque também depende dessa capacidade de atenção que nós temos. Então, olha como é que uma coisa está ali conectada à outra, né? É importantíssimo isso.
nós podemos dirigir conscientemente nossa atenção. Ou seja, eu posso treinar a observar determinadas coisas, a prestar atenção, a focar. Eu posso conscientemente decidir, agora eu vou prestar atenção nisso. Então, isso eu posso fazer de maneira consciente. Existe no nosso cérebro uma área que cuida desta atenção consciente. E existe outra área que controla outras coisas, por exemplo, que inibe a distração. E quando a criança tem TDAH, essa parte que controla a distração, ela é deficitária. Por isso que ele tem TDAH. E qualquer coisinha distrai ele. E tem pessoas que também são assim, que começam a ler um texto, não consegue concentrar no texto. Então, é preciso você treinar isso, porque você pode conscientemente educar a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Então, na neurociência, existe 2 circuitos dentro do nosso cérebro. Um fica no periantal e outro fica dentro do nóbulo, né, do córtex, que cuidam dessas áreas. Um faz o controle da atenção e o outro faz a continuidade da atenção numa atividade específica. Nós vamos trabalhar isso hoje nas 2 coisas ainda. Tá? Outro aspecto importante, o processo de seleção do que nós vamos focar, onde nós vamos focar a atenção, depende de cada um de nós. É um processo natural do nosso cérebro. Então, existem certos aspectos de inibição de cadeias sinápticas que são inconscientes, você desliga automaticamente. Isso é assim. É claro que isso você pode, em alguns momentos de consciência, controlar, mas tem coisas que você não controla, é inconsciente. Por exemplo, os seus impulsos, as suas reações, os seus reflexos são inconscientes. Você não tem consciência dele. Você simplesmente reage. É importante você saber que tem coisas que você não tem consciência e não vai ter consciência. Porque isso são próprios daquelas cadeias sinápticas do nosso cérebro que reagem naturalmente. É o nosso piloto automático. Porque se nós formos processar tudo, o cérebro não vai dar conta. Tá? Então, há certos centros de controle consciente, dentro do nosso cérebro, que vai fazer, olha, e vai trazer para você a memória, a consciência daquilo. E existe algumas adaptações, após estímulos prolongados. Então, por exemplo, tem coisas que você treina em fazer e esses estímulos prolongados geram em você determinados tipos de atenção. Então, há aspectos que você consegue desenvolver, há aspectos que você não consegue desenvolver e há aspectos que você tem controle e foca. Então, é isso. Talvez seria isso, não sei se poderia dizer assim tão abertamente, que é isso que é assim que funciona, por exemplo, o nosso processo de aprender. É devido a isso que nosso processo, o jeito de aprender, muda de pessoa para pessoa. Por isso que cada um de nós tem um jeito próprio de aprendizagem. Então você tem que aprender o seu jeito de aprender. Tá? É isso que nós temos que descobrir. E isso se dá, gente, não é da noite para o dia, é ao longo da vida. Você aprende a aprender a vida inteira. Tá? Você aprende a fazer conexões. Assim como você aprende a fazer conexões, o seu cérebro faz sinapses, conexões também sinápticas. Tá? Então, esse é o processo. Muito bem. Professor, Oi. eu posso ter dúvida? Pode. Sobre as reações e reflexos que a gente tem, um piloto, né? Sim. Temos um piloto automático. Por exemplo, quando a criança está aprendendo a andar, ela fez sinapses para ela conseguir desenvolver, para poder saber andar. Sim. Isso não seria um piloto automático?
Não, ainda Foi- não. Ela está no processo de aprendizagem. Tanto é verdade que ela custa equilibrar. De repente, ela sai andando. Sim. Então, isso é um processo de aprendizagem. Isso vai virar automático para ela depois. Mas isso é um processo. Então, o que seria os pilotos automáticos que a gente tem? São ações inconscientes que você não tem consciência naquele momento. Então, por exemplo, tem coisas que você... vamos pegar, por exemplo, uma sensação que você chega no ambiente, você tem a sensação muito aguçada, por exemplo, chega no ambiente e sente um ambiente estranho, pesado. Eu não sinto nada, você vai, chega e sente. Isso é consciente para você? Não, não é consciente. Você sente aquilo. Então, há uma cadeia sináptica em você, desenvolvida em você, que eu não desenvolvi. Entendi. Não é consciente seu. Agora, é lógico que depois você pode, inclusive, perceber e tomar consciência disso. E aí, por exemplo, essa é uma das argumentações que os médiums têm. Né? Você vai ser educado para tomar consciência do que é inconsciente até então. Entendi, obrigada. De nada. Isso é muito complexo mesmo, né? Não é simples não, tá? Porque isso varia de pessoa a pessoa. Agora, por exemplo, as coisas mecânicas, automáticas, você fala automaticamente, você fez pelo treino. Você tem consciência delas. Por exemplo, andar de bicicleta. Você tem consciência de andar de bicicleta. Só que você faz mecanicamente, no piloto automático, mas de forma consciente. Mas tem coisas que você faz de forma inconsciente. Né? Entendi. Agora eu entendi que tem a forma consciente e a inconsciente. Isso. E é justamente a forma inconsciente que nos deixa mais perturbados, porque como é que pode o nosso cérebro tomar decisão por nós? Né? Gente, está terminando, falta apenas menos de um minuto para terminar essa aula. Nós paramos aqui, então, nesse slide. Eu vou encerrar e vou postar lá no intervalo, lá nos grupos de vocês, já a lista de presença do formulário. Tá? Quem não colocou o nome aí, ainda dá tempo de colocar o nome rapidinho aí. Tá bom? E terminando aqui, eu volto daqui, então, eu volto umas 21 horas, tá bom? Combinado? Combinado. 21 Até horas daqui a estamos pouco. no ponto. Combinado. Sim. 20 horas, não?